Queridos e amados irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos trazendo aos irmãos em Cristo a leitura das lições que estarão sendo ensinadas nas escolas bíblicas dominical em todo o Brasil, quem sabe mundo afora, né? Quiçá mundo afora. Porque Assembleia de Deus é uma igreja internacional e muito possivelmente as lições da CPAD também têm sido ensinadas em alguns recantos deste mundo. Querido, nós estamos em nossas mãos com a lição do maternal, a lição dos alunos de 3 e 4 anos que estarão aprendendo o texto bíblico de Lucas, capítulo 2, versículo 41 ao 52, que trata a respeito de Jesus visitando a casa de Deus. É o título da lição dos alunos do maternal. O texto para guardar no coração é em Lucas capítulo 2, versículo 46. É aquele texto onde, quando os pais de Jesus estavam retornando às suas casas, viram que Jesus não estava entre eles, tiveram que retornar a Jerusalém, e o texto diz que eles encontraram um menino num dos pátios do templo, ensinando aos doutores. Então, os alunos do maternal estarão aprendendo Jesus visita a casa de Deus. Que Deus abençoe os professores, seus respectivos alunos, que têm aí umas figurinhas para pintar, umas perguntinhas a se fazer, e muito lúdica a lição, muito interessante, está aqui em nossas mãos. Queridos, como de costume, ao fundo de nossa voz está sendo tocado os hinos que são recomendados pelo autor da lição dos adultos, que é o hino 180, 295 e o hino 330. Agora, nós estamos em nossas mãos com a lição do Jardim da Infância, alunos de 5 e 6 anos, que estarão aprendendo o texto de Gênesis capítulo 37, versículo 1 a 36, que diz: o ciúme não faz parte do presente. É a passagem onde José, após receber a visita, ou o presente, melhor dizendo, de seu pai, aquela túnica colorida, causou ciúme nos seus irmãos, ao ponto de eles ceifarem a sua vida. Também há o versículo que diz: onde há inveja, egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas mais. Tiago, capítulo 3, versículo 16. Queridos, que Deus abençoe os professores, que eles saibam desempenhar o seu papel com louvor e estejam trazendo ao conhecimento dos nossos filhos, netos, sobrinhos, a respeito deste ensinamento que tão mal fez, né, a José. É bem verdade que havia um propósito de Deus com relação a toda a história daquele jovem, mas ocasionou tanto sofrimento àquele rapaz. Então, que Deus abençoe os alunos do Jardim da Infância nessa aprendizagem. Queridos, a lição dos primários, alunos de 7 e 8 anos, também fala a respeito do menino Jesus visita a casa de Deus. Lição contida também em Lucas capítulo 2, versículo 41 e 52. Da mesma forma que está sendo ensinada na maternal, né? O menino Jesus visita a casa de Deus, tem por objetivo o aluno compreender que Jesus obedeceu aos seus pais e como é importante a obediência aos nossos pais, né? Os pais de José tinham o pai de Jesus, melhor dizendo, tinha o costume de visitar Jerusalém, costume religioso à época, e levavam Jesus e Jesus os seguia. Então, como é bom a gente, como filho, como neto, como sobrinho, ter esse respeito e essa obediência pelos adultos, pelos mais velhos, que só querem o nosso bem, não é verdade?
Então que Deus abençoe também os alunos do primário. Queridos irmãos, chegamos agora na lição dos júniores, 9 e 10 anos. Eu tenho a felicidade de ter em casa a minha esposa que ensina nesta classe, não é? E agora nós estaremos aprendendo sobre a história contida em Lucas capítulo 10, 38 e 42. Quando eu digo nós, eu quero dizer os nossos filhos. E eu digo nós porque eu quero dizer que nós devemos instigar os nossos filhos a saber se eles aprenderam, né? Porque este vídeo ele traz todas as lições da escola bíblica dominical, desde o maternal até a lição adulta. E de fato os adultos estarão aprendendo um outro assunto. Mas quando eu digo nós, os nossos filhos estarão aprendendo. E a gente só vai aprender se eles aprenderem e se perguntarmos a eles. Então a lição está contida em Lucas 10, 38 a 42, fala a respeito de Marta e Maria. Marta andava de um lado para o outro inquieta, enquanto Maria escolheu a melhor parte. Quando Jesus foi visitar lá em Betânia, os 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro, né? E Marta se preocupou em trazer o melhor, em dar o melhor, em fazer os nossos fazeres domésticos, enquanto Maria sentou-se aos pés de Cristo para escutar os ensinamentos. E se você quiser aprender mais, pergunta ao teu filho, ao teu neto, ao teu sobrinho, que você estará levando no próximo domingo, se o professor dele de fato ensinou a história que está contida no livro de Lucas 10, 38 ao 42. Escola Bíblica Dominical, a maior escola teológica do mundo. Você sinta-se convidado a estar conosco, aprendendo. Em todo o Brasil há uma escola bíblica dominical da Assembleia de Deus. Talvez em alguns lugares, no sábado ou no domingo à tarde, por circunstâncias outras, oriundas da região, mas há a escola bíblica dominical. Eu conheço lugares que a escola, inclusive, é na sexta-feira à noite, por situações adversas, né? A oportunidade que tem de se ensinar aqueles alunos é na sexta-feira à noite. Em outros lugares é na segunda noite, por motivos também de força maior, mas há de fato uma escola bíblica dominical, que é a maior escola teológica do mundo, e você é o nosso convidado a participar conosco. Queridos irmãos, 11 e 12 anos, pré-adolescentes, alguns costumam dizer que é aborrecentes, mas não é não, são flores do jardim de Cristo. Eles estarão aprendendo, mudando de direção. A lição número 6 deles está contida em 2 Coríntios, melhor dizendo, em Lucas capítulo 15, versículo 11 ao 24. A lição dos alunos de 11 e 12 anos. Também para conhecimentos deles, ao versículo que se encontra em 2 Coríntios capítulo 5 e 17. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que era novo. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Será que o teu filho está aprendendo isso? Será que os professores dos teus filhos de fato estão ensinando isto? Tantas coisas modernas nos últimos dias. O modernismo tem tomado conta das nossas igrejas, dos nossos lares, de nossas casas, né? Muitas vezes nós temos nos desapercebido por conta da tão rápida evolução das coisas. Mas que direção nós estamos dando aos nossos filhos? Que direção nós estamos tomando para nossas vidas? Quer aprender isso? Leva o teu filho para a maior escola bíblica teológica do mundo, que é a Escola Bíblica Dominical. Você é o nosso convidado. Eu costumo dizer que a Escola Bíblica Dominical
é a única escola no mundo que nunca fecha matrícula e nunca ninguém foi reprovado. Talvez tenha perdido o assunto, tenha faltado o conhecimento específico sobre determinado assunto, por faltas, por ter deixado de ir, por ter desistido, mas reprovado não foi, né? Talvez por circunstâncias da vida, não participou o ano todo, participou apenas 1 ou 2 trimestres e perdeu de fato alguns assuntos, mas com certeza reprovado não foi. Então, no próximo domingo, queridos irmãos, há esse ensinamento onde, mudando de direção, estes alunos estarão de fato sabendo o significado de tudo isso. Amém? Que Deus abençoe cada aluno adolescente. Queridos, nós agora chegamos também nos adolescentes, mas agora conhecido como os adolescentes vencedores, que são os adolescentes que já passaram pelaquela idade mais difícil, né? Eu sou criança, eu sou adolescente, eu sou adolescente, eu sou criança. Agora eles já estão se identificando nos seus respectivos grupos, né? Já tem assim as suas identidades sendo de fato definidas, né? A voz já está pegando uma tonicidade mais grave, e as meninas já estão aflorando os maiores sentimentos, né? E aí agora eles precisam tomar conhecimento a respeito de suas vidas diante de Deus, as suas condutas particulares diante de Deus. E aí os alunos desta faixa etária estarão aprendendo neste domingo o texto bíblico em classe que se encontra em Mateus capítulo 5, versículo 1 ao 16. O destaque é do versículo 1 e 2, que diz: quando Jesus viu aquelas multidões, subiu um monte e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto deles e eles começou a ensiná-los. Mestre e discipulador. Eles estarão tomando conhecimento a respeito de Jesus, este mestre e discipulador de cada um de nós. Queridos irmãos, eu tenho um filho nessa faixa etária, está aprendendo em sala de aula, e quando ele sai da escola bíblica dominical, eu digo: o que foi que o seu professor ensinou? A leitura estava contida onde? Como assim, pai? Eu digo: o que foi que ele leu dentro da Bíblia? Aonde é que estava baseado a lição que você aprendeu? Aí hoje ele, por conta das perguntas que eu faço, ele já sabe. Quando eu digo: estava contida onde? Ah, pai, eu já sei, estava lá em Mateus 5, 1 e 16. Então, que Deus abençoe os professores dessa faixa etária, né? Você que tem um filho nessa faixa etária, que Deus abençoe os adolescentes vencedores, em nome de Jesus. Mais uma vez eu te digo que esses hinos que têm sido tocados são os hinos recomendados e eles são repetidos, né? A partir do momento que termina um, começa o outro, para que a gente também fixe os hinos que estão sendo recomendados pelo autor da lição dos adultos, o hino 180, 295 e 330. Queridos e amados irmãos, chegamos aos juvenis. Lição dos juvenis, que está aprendendo sobre os profetas menores. E agora, Jonas, orgulho humano versus misericórdia de Deus. Esta lição já é um pouco diferenciada porque ela nos traz alguns versículos semanais para ser lido, da mesma forma que é a lição dos jovens e a lição dos adultos. Segunda-feira é recomendado ler 1 Timóteo 2, 3 e 4. Deus deseja salvar todos os homens. Terça-feira, Salmo 103, versículo 8. Longanimidade e misericórdia divina. Quarta-feira, 1 João
1 e 9, confissão sincera para o perdão. Quinta-feira, frutos de arrependimento, Mateus 3 e 8. Sexta-feira, Tito 3 e 5, misericórdia salvadora de Deus. E sábado, Romanos 11, 33 e 34, os caminhos do Senhor são insondáveis. A leitura bíblica em classe para estes alunos está em Jonas capítulo 2, versículo 1 ao 10. Jonas capítulo 2, versículo 1 ao 10. A história de Jonas, que Deus mandou, né, ir para Tarso. Ele foi para desviou, ele não quis, né, pregar o evangelho àquele lugar, e a gente sabe a história. E Jonas orou lá de dentro das entranhas do peixe, e Deus ouviu a oração de Jonas. Queridos irmãos, esta é a lição. E Jonas, orgulho humano e misericórdia de Deus, pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Salmos 86, versículo 5, é o versículo para se meditar. Então você que tem um aluno, um filho, um sobrinho, um neto, nessa faixa etária, 15 a 17 anos, né? É a fase do pico, fase da força, da ânsia, da vontade, né? Da revolta, de dizer eu quero liberdade, eu vou sair de dentro de casa. Não faça como Jonas, não. Jonas quebrou a cara. Então, queridos, pergunte a seu filho se ele tem aprendido, com respeito dos professores, de fato, o que está contido na lição. E agora chegamos aos alunos jovens, 18 aos 24 anos. 18 aos 24 anos, a lição 6 dos jovens está contida em lição 6, eu sou Jesus. João capítulo 8, versículo 49 ao 58. Também recomendo algumas lições semanais. Segunda-feira, Marcos 14, 62. Ele assume publicamente seu Filho de Deus. Terça, João 4, 26. Ele é o Messias que havia de vir. Quarta, João 6,35, ele é o pão da vida. Quinta, João 11, 25, ele é a ressurreição da vida. Sexta, João 15, 11, ele é a videira verdadeira. E sábado, João 18, 5, mesmo nas horas mais difíceis, ele não se acovarda de assumir sua identidade. O texto do dia para eles é o texto áureo, né? Diz-lhe Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. João 8, 58. E como síntese para eles, a convicção de que Jesus, quanto ao seu chamado ministério e vocação, fica bastante explícita nas declarações contundentes e impactantes que ele fez. E os escritores sagrados registraram ao longo dos 4 evangelhos. Se alguém tem dúvida de que ele é Jesus, vá aprender. Você jovem, está na faculdade aí, defendendo ideias, ideologias, vá aprender na Escola Bíblica Dominical, a maior escola teológica do mundo. Eximir todas as suas dúvidas com respeito ao princípio de tudo. E a lição dos jovens de 18 aos 24 anos vai ser tem sido bastante contundente com respeito a isso, porque fala exclusivamente deste método, Jesus Cristo, o Filho do homem e o Filho de Deus. Queridos, por fim, chegamos na lição do adulto. E agora, de forma mais desmiuçada, estaremos fazendo a leitura dos itens, dos tópicos, dos subtópicos, em toda a lição propriamente dita, para que os irmãos venham a fixar o que de fato será ensinado, não é? No próximo domingo, dia 9 de fevereiro de 2020. Sexualidade humana é o título da lição dos adultos. Texto áureo está em Mateus capítulo 19, 4 e 5. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea, e disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher,
e serão os dois numa só carne? A leitura bíblica em classe está contida em Mateus 19, 1 ao 12. A verdade prática, a sexualidade humana tem por objetivo a união do homem e da mulher no casamento, a reprodução da espécie e a glorificação do Deus Criador. A leitura diária para os adultos, Mateus 19:4, na segunda-feira, Deus criou apenas dois sexos, masculino e feminino. Terça-feira, Gênesis 2:7, a criação do homem do pó da terra. Quarta-feira, Gênesis capítulo 2, versículo 18, a solidão do homem, a falta da mulher. Quinta-feira, Gênesis capítulo 2, versículo 21 e 22, a criação de Eva, a primeira mulher. Sexta-feira, Gênesis 2 e 23, a formação do primeiro casal. Sábado, Salmo 128, a plenitude da felicidade conjugal. A lição tem por objetivo geral mostrar que o sexo foi criado por Deus para ser desfrutado dentro do matrimônio. Os objetivos específicos, conceituar a palavra sexo e enfatizar que Deus criou apenas dois sexos. Elencar os objetivos da sexualidade humana. Apontar as distorções da sexualidade. E a leitura bíblica em classe, Mateus 19:1, diz o seguinte: e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além de Jordão. Versículo 2: e seguiram-no muitas gentes e curou-os ali. Versículo 3: então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando, disse-lhes: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Versículo 4 diz: ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? 5 versículo, e diz: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e serão os dois numa só carne. Versículo 6: não são mais dois, mas uma só carne, portanto o que Deus juntou, não separe o homem. 7, disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Versículo 8, disse-lhe ele, Jesus: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Versículo 9: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar-se com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhe disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem é concedido. Versículo 12: porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmo por causa do reino dos céus, que não podem receber isso. Quem pode receber isso, que o receba. A lição está dividida em tópicos. 3 tópicos está dividida a lição. Primeiro tópico: Deus criou apenas dois sexos. Primeiro subtópico do primeiro tópico, definição do sexo. Segundo subtópico do primeiro tópico, Deus criou o sexo. E o terceiro, os dois sexos. O ponto central da lição: a sexualidade humana tem por objetivo a união do homem e da mulher. Segundo ponto da lição: o objetivo da sexualidade humana. Primeiro subtópico, o segundo subtópico, procriação. O segundo subtópico, união conjugal. O terceiro subtópico do segundo tópico, a glória de Deus. O terceiro tópico da lição: distorção da sexualidade. A fornicação é o primeiro subtópico do terceiro tópico. O homossexualismo. O adultério é o segundo. O homossexualismo é o terceiro. E a ideologia de gênero é o quarto subtópico do terceiro tópico. Por fim, irmãos, concluímos mais uma semana a leitura ou as leituras das lições da Escola Bíblica Dominical, que estarão sendo ensinadas nas nossas igrejas Brasil afora. Que você sinta-se convidado
intimado por Cristo, pelo Espírito Santo, para fazer parte da maior escola teológica do mundo, que é a Escola Bíblica Dominical. Que Deus te abençoe.